Pessoal, vamos lá. Eu sei que eu tô um pouquinho atrasada, nós já iniciamos a segunda semana de agosto e eu ainda não trouxe aqui para vocês o nosso relatório de performance do último mês, né, do mês de julho. Então, eu vim aqui agora manter a nossa tradição, trazer os nossos dados, né, como que foi o nosso operacional no mês 7, sempre em cima de porcentagem. No último vídeo do fechamento do mês 6 eu expliquei o porquê que eu gosto de trabalhar em cima de porcentagem. Se torna muito mais fácil de você aplicar na sua realidade, no seu operacional, de levar isso para a realidade de cada um, para o capital que cada um tem disponível para operar. Então vamos lá. No último mês, no mês 6, que eu trouxe aqui o fechamento, eu chamei muita atenção porque tinha sido o nosso terceiro mês seguido sem stop. E no meu operacional, eu tento prezar muito por isso, pela qualidade das minhas operações e não pela quantidade. E a gente tinha conseguido encerrar o terceiro mês seguido sem stop. E julho, nós encerramos o nosso quarto mês seguido sem stop. Nós seguimos com o mesmo operacional, buscando as mesmas coisas para a gente entrar ou não em uma operação. E tivemos o nosso quarto mês seguido sem stop. Porém, eu quero fazer uma observação muito importante. Nós tivemos um rendimento de 8% em cima do nosso capital investido. Dos nossos 4 meses sem stop, o mês de julho foi o de menor rendimento. Nós continuamos sem stop, mas foi o nosso mês de menor rendimento. E aqui eu vou trazer algumas justificativas do porquê que nós tivemos um retorno menor comparado aos outros 3 meses, né? O mês de julho não foi uma rentabilidade alta comparada aos outros. Nós tivemos um mês muito atípico no mercado. A gente teve um mercado muito atípico, com uma queda da volatilidade, uma queda do volume, tanto financeiro quanto quantidade, que a gente não estava esperando, inclusive em cima do dólar, né? Eu acho que principalmente em cima do dólar, que é o nosso foco. A gente teve essa queda do volume, a gente teve uma mudança de comportamento de alguns ativos. A gente no mercado, principalmente para quem trabalha em cima de análise técnica, nós trabalhamos analisando o comportamento dos ativos, relacionando eles com o que puxa ou não um ativo. Esse ativo acompanha qual outro ativo ou qual outro dado. E no mercado, a gente tem o índice, que normalmente costuma trabalhar juntamente com o Dow Jones, e o dólar, que costuma trabalhar de forma inversa ao movimento deles. Ou seja, quando o Dow Jones está subindo, o índice tende a subir também e o dólar a cair, sendo contrário a esse movimento. E nas últimas semanas, né, no último mês também, no mês de julho, a gente pôde acompanhar um pouco a inversão desses movimentos, onde o índice não estava mais acompanhando tanto o movimento do Dow Jones. Teve alguns outros fatores, como a queda do petróleo, que muitas vezes, mesmo com o Dow Jones subindo, o petróleo ainda conseguia deixar o índice derrapando, um pouco indeciso sobre o seu movimento, sobre o seu comportamento, ou muitas vezes levava o índice junto com o petróleo. E diante disso, nós tivemos um dólar mais independente, que muitas vezes não dependia da direção ou do comportamento que o Dow Jones tinha aberto aquele dia. Diante desses fatores, a gente teve sim um impacto no nosso operacional, um reflexo disso nas nossas operações, e mesmo assim, diante desses fatores, nós tivemos um mês que seguiu sendo o quarto mês seguido sem stops, né? Com o nosso gerenciamento respeitando esse cenário um pouco atípico do mercado, e ainda conseguimos ter um rendimento, uma rentabilidade de 8% em cima do nosso capital investido. Então, em cima disso, também vou colocar alguns pontos importantes que eu queria destacar. Diante de meses assim, diante de situações assim, a paciência do trader é o que mais é cobrado dele. Eu já falei que o tédio de frente à tela é um dos maiores inimigos do trader, e é sim. Em períodos em que nenhum cenário se desenha favorável para o seu operacional, se desenha favorável para o seu setup, você ainda conseguir ser disciplinado e seguir o seu plano a risco, o seu plano operacional, o seu plano do seu gerenciamento de risco também, isso é muito importante e serve muito de lição para o seu operacional. Diante de cenários, diante de meses, onde muitas vezes um cenário favorável para o seu operacional vai demorar mais para ser desenhado por alguns fatores que o mercado tem se comportado de uma forma típica, a paciência que o mercado te cobra e te exige é essencial para você se manter vivo no jogo. Vamos pegar um cenário de exemplo aqui. Você passa 1, 2, vou pegar 3 semanas, é menos de um mês. Você passa 3 semanas de frente à tela, acompanhando o mercado que não tem desenhado nada favorável para o seu operacional, e ainda assim você está ali,
todos os dias acompanhando o movimento, estudando o mercado e entendendo essa mudança de comportamento dele também. Isso é análise gráfica. Isso é tempo de tela e te dá muita experiência, muita carga para sua vida como trader. Mas enfim, você pega 3 semanas dessa forma, vamos supor. O que o mercado vai te exigir? Que você respeite o seu operacional a ponto de não burlar ele para você entrar ou não em uma operação. Talvez você vai querer abrir uma posição onde o cenário não está redondo para você abrir, onde o seu operacional não te indicou, mas você acha que por uma mudança de comportamento dos gráficos, você também deve ter uma mudança em cima do seu operacional. Existem períodos em que o mercado vai te exigir adaptações, mas existem períodos em que ele vai te exigir paciência e saiba diferenciar esses períodos. Diante disso, outra coisa que o mercado exige que você respeite o seu gerenciamento. Você passou esse período de 3 semanas sem que se desenhasse um cenário favorável para o seu setup para você abrir uma posição. E quando depois desse período vem uma primeira operação, você tenta compensar todo esse período que você ficou sem operar somente naquela abertura de posição, somente naquela operação. E isso talvez não está dentro do seu gerenciamento. Isso, se você tiver uma operação mal sucedida, se você tomar um stop, por exemplo, você pode acabar com a sua banca. O que o mercado te exige em períodos assim é paciência de frente à tela e disciplina para respeitar o seu operacional e o seu gerenciamento. Então, por mais que nós tivemos a menor rentabilidade dos últimos 4 meses na nossa conta operada, a gente ainda teve o nosso 4º mês seguido sem stop. E o que isso significa? Que a expectativa positiva do nosso operacional, ela é baseada em cenários dos mais diversos possíveis que o mercado pode te oferecer. A gente não baseou o nosso tempo de amostra para criar uma expectativa positiva em cima do nosso setup em um curto período de tempo. Por isso que é importante que você mantenha um longo período de testes para colocar o seu setup à prova para ver se ele possui expectativa positiva ou não. Por quê? Porque nesse período ele vai lidar com diferentes cenários, ele vai lidar com diferentes situações e movimentos do mercado que ele deve se adaptar e ele deve ainda respeitar qualquer tipo de cenário. Isso é expectativa positiva em cima de um setup. Isso é o que vai fazer com que mesmo em um mês, onde a sua rentabilidade foi a menor dos 4 meses, como nesse caso, você ainda se mantém fiel ao seu operacional, porque você sabe que independentemente do cenário que o mercado te mostra, ou do quanto atípico tem sido os movimentos do mercado, o seu operacional ainda respeita isso. E se você respeitar o seu operacional e o seu gerenciamento, você ainda vai continuar vivo no jogo.